Olá, alunos! Nós começamos a partir de agora, então, o nosso estudo sobre o programa LibreOffice Writer propriamente dito, porque agora nós vamos falar especificamente deste programa que é um editor de textos bem importante nas provas de concurso chamado LibreOffice Writer. Para quem não conhece ele é como se fosse o Word. O Word é um editor de textos, então nesse sentido o LibreOffice Writer tem uma similaridade. Ele também é um editor de textos. Mas é claro, ele apresenta algumas diferenças bem relevantes se comparado ao Word. E é esse o nosso desafio aqui, descobrir quais são essas diferenças, certo? Nessa versão do LibreOffice, o LibreOffice Writer 4.4, houveram várias diferenças em relação às versões anteriores do próprio LibreOffice. Então tem que cuidar muito aí quando estuda o LibreOffice Writer 4.4, porque alguns botões mudaram de nome, alguns botões mudaram até de simbologia. Foi acrescentada até mesmo uma nova barra chamada barra lateral, certo? Mas a primeira informação que a gente tem que saber, como tu pode observar, é que o LibreOffice Writer, observa, é um editor de textos. O que é ser um editor de textos? É um programa utilizado para editar textos, documentos, através de várias páginas ou de uma ou mais páginas. Essa ideia de editor de textos não indica que ele só aceita textos, porque se a prova indicar o LibreOffice Writer aceita trabalhar com imagens, sim, gráficos também, tabelas, entre outros recursos, sim, então ele é considerado um editor de textos, mas ele também trabalha com outros recursos, certo? Bem, aí vocês têm então uma imagem sendo mostrada do nosso LibreOffice Writer, percebe aí, tu tem as barras de ferramentas com os botões, essa área de texto que nós temos aqui do nosso LibreOffice Writer. Essa é só uma imagem geral desse programa. Claro que agora nós vamos reconhecer como é a estrutura desse programa LibreOffice Writer. Nós vamos entender um pouquinho essa estrutura na prática, certo? Acompanha comigo então, entendendo a estrutura do LibreOffice Writer. Nós temos bem aí em cima, observa aí em cima, nós temos a descrição barra de título. E a barra de título, de fato, é essa barra que aparece na parte mais superior aí da janela do nosso LibreOffice Writer. Então, a barra de título é a barra que fica aparecendo na parte mais superior da janela do do LibreOffice Writer, não BROffice Writer, é confusão do professor. Então, a barra de título é essa barra que aparece na parte mais superior do nosso LibreOffice Writer. E o que tem na barra de título? Bem, basicamente a barra de título tem esse nome porque contém o nome da própria aplicação. Então é lá que nós vamos saber que estamos dentro do LibreOffice Writer, porque está no título da barra de título, mas também quando eu acabo salvando um documento, é na barra de título que aparece o nome desse documento e a extensão. Então, quando, por exemplo, eu salvo um documento chamado curso, por padrão o LibreOffice Writer salva o seu documento com a extensão .odt, e aí vai ficar aparecendo lá curso.odt. Então, a barra de título do LibreOffice Writer é essa barra que aparece na parte mais superior da janela do programa, certo? Temos também logo abaixo a barra de menus. A barra de menus é onde nós temos esses menus textuais. A barra de menus do nosso LibreOffice Writer apresenta menus como menu arquivo, menu editar, menu exibir, menu inserir, formatar, tabela, ferramentas, janela e ajuda. Tem alguns programas que perguntam em que menu se encontra aquele comando. Por exemplo, vamos falar do salvar de novo, né? O salvar pode ser, eu posso salvar o meu documento de várias formas. Posso usar botões da barra de ferramentas, mas posso também usar o menu. E onde está o comando salvar através dos menus da barra de menus? Ele se encontra lá no menu arquivo. Então nós temos que conhecer ao longo do nosso estudo onde se encontram os principais comandos na barra de menus, porque algumas provas cobram isso. Então nós vamos ter que conhecer o menu arquivo, vamos ter que conhecer o menu editar, conhecer as principais funções do menu exibir e principalmente conhecer muito as funções do menu formatar. Porque boa parte das questões de provas de concurso em relação ao nosso LibreOffice Writer pedem muito questões de formatação de fonte, formatação de parágrafos e até de página. E isso nós vamos encontrar dentro do nosso menu formatar. Então a barra de menus vem logo abaixo a barra de título e essa que contém alguns menus textuais. Ao longo do nosso estudo nós vamos
descrevendo melhor cada um desses menus textuais da barra de menus. Mas saiba por enquanto que precisamos não só estudar os botões, mas também precisamos descobrir onde realizamos esses comandos através dos menus e de que menu. Só para dar um outro exemplo rápido aqui para mostrar a ideia, tu imagina uma prova cobrando como alterar as formatações de fonte. Aí eu vou ter que entrar lá no menu formatar caractere, porque é lá que eu encontro as formatações de fonte. E por aí vai. São questões que ao longo do nosso estudo, ao longo do curso, nós vamos descobrir em que menu se encontram cada um dos principais comandos pedidos em prova para o LibreOffice Writer, ok? Bem, na próxima aula a gente continua ainda reconhecendo essa estrutura do LibreOffice Writer, suas barras, principalmente suas barras de ferramentas a partir da próxima aula, certo? Se gostou do vídeo, não esquece de marcar gostei ali, também se inscreve no nosso canal, ok? Até o próximo vídeo então, bons estudos!